Os povos que habitaram a Terra antes de nós nos deixaram muitos mistérios, e foram capazes de incríveis realizações, algumas das quais não conseguimos reproduzir nem mesmo com toda a tecnologia disponível hoje em dia. Alguns de seus feitos são tão incrivelmente bem construídos que resistiram bravamente ao tempo. Vamos conhecer 8 misteriosas ruínas da antiguidade, e achados arqueológicos incríveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Massada, Israel. Se há uma coisa que toda grande civilização do passado tinha, era uma forte fortaleza. A antiga fortaleza de Massada, em Israel, é sem dúvida uma das ruínas mais impressionantes que você já viu. Para começar, Massada fica no topo de um penhasco, com vista para o deserto da Judéia e para o Mar Morto. O local é lindo a qualquer hora do dia, mas se você puder estar lá para ver o nascer do sol, terá uma vista verdadeiramente espetacular. A história de Massada remonta a milhares de anos. Sabemos que entre os anos 37 e 4 a.C., o rei Herodes o Grande aproveitou a característica naturalmente inexpugnável do local para construir 2 palácios e uma muralha fortificada. Porém, há registros do antigo historiador judaico-romano Flávio Joséfo de que o local foi construído sobre uma fortificação da Judéia ainda mais antiga, construída pelos Asmoneus. Esta fortaleza foi escavada na própria montanha, mas era capaz de abrigar alguns dos confortos romanos de antigamente, como piscinas e casas de banho. Massada contava com um sistema de irrigação, que ainda pode ser visto na paisagem. É incrível como muito do local pôde resistir ao tempo e à erosão. Talvez a maior reivindicação à fama seja o fato de Massada ter sido a última resistência da revolta judaica. Segundo Flávio Joséfo, enquanto estava sitiado pelos romanos em Massada, o antigo povo judeu escolheu a morte pelas próprias mãos, em vez de uma vida de escravidão sob o domínio romano, quando os romanos finalmente conseguissem atravessar as muralhas da fortaleza. Número 7. Knapp Hauer, Escócia. Pode não parecer muito sob uma vista rápida, mas Knapp Hauer, na Escócia, é uma das casas neolíticas de pedra mais antigas e mais bem preservadas do mundo. Localizada na ilha de Papua-Estrie, em Orkney, na Escócia, as estruturas foram capazes de resistir aos climas notoriamente rigorosos da região, com a maioria das divisórias de pedra, bancos e portas ainda intactas, mesmo após 5.000 anos. Em vez de abrigar velhos mitos ou povos antigos, o Knapp Hauer é uma simples casa de fazenda, contendo 2 cômodos construídos em pedra, colocados lado a lado, e ligados por uma passagem através das paredes conjuntas. Esta antiga casa foi habitada por agricultores neolíticos, que viveram entre 3.700 AC e 2.800 AC, o que é muito anterior às casas semelhantes do assentamento de Skara Brae. Como tantas outras nesta lista, estas estruturas de pedra foram descobertas acidentalmente na década de 1930, quando a erosão marinha revelou vastos depósitos de material intermediário, juntamente com paredes de pedra bem construídas. Os arqueólogos começaram a trabalhar e escavaram um antigo local, enterrado sob quase 2 metros de areia. Não só encontraram esta casa, mas também desenterraram alguns artefatos que datam da Idade do Ferro. Este lugar provavelmente serviu a vários propósitos, mas as antigas muralhas têm apenas 1,5 metros de altura, o que sugere que os antigos moradores de lá provavelmente não costumavam sofrer ataques externos. Número 6. Luxor e o Templo de Karnak, Egito. É difícil fazer uma lista de construções e estruturas antigas sem falar do Egito. O país tem todos os tipos de ruínas, e ainda abriga uma das 7 maravilhas antigas do mundo. Agora iremos falar sobre Luxor e o complexo do Templo de Karnak. A primeira coisa que você notará sobre Karnak é o tamanho do local. É absolutamente grande, e com tantas esculturas enormes esculpidas na parede, como a Avenida das Esfinges, só podemos imaginar como era caminhar por aquele trecho nos tempos antigos. Estima-se que Luxor contém cerca de 1/3 dos monumentos mais valiosos e antiguidades em todo o mundo, e lá você encontrará muitos templos, estátuas, obeliscos e santuários dedicados aos deuses de antigamente.
Incrivelmente, o Templo de Karnak levou 2000 anos para ser construído, tornando-se outro exemplo clássico de um projeto que a maioria das pessoas que trabalharam nele nunca conseguiram ver o produto acabado. E todos os faraós que governaram durante a construção deixaram sua própria marca arquitetônica pessoal na extensa cidade. Com locais como o grande salão hipostilo e os imponentes pilares e sólidas colunas de arenito, o Templo Karnak é facilmente um dos lugares mais fotografados do Egito. E não deixe de visitar o escaravelho de pedra, porque se você andar ao redor da estátua 7 vezes, disse que ela irá lhe conceder 7 desejos, ou sorte na vida amorosa. Número 5. Qasr Al-Farid, Arábia Saudita. No meio das planícies secas e áridas da região de Medina, na Arábia Saudita, um edifício misterioso ergue-se majestosamente na areia. É o Qasr Al-Farid, um dos monumentos mais famosos da região da antiga Madain Saleh, e é conhecido como Castelo Solitário. Foi esculpido em um maciço rochoso independente, ao contrário dos outros em Madain Saleh, esculpidas nas montanhas circundantes. Contém detalhes esculpidos com grande precisão, e sua origem gera debate entre os arqueólogos. Muitos acreditam que é uma obra dos nabateus, enquanto outros defendem que os nabateus apenas utilizaram a estrutura deixada por povos mais antigos. A estrutura não foi concluída, e seu propósito também é controverso. Muitos estudiosos acreditam que a incrível estrutura esculpida na pedra não seria uma tumba como alguns pensavam, mas sim um palácio. Parece não haver nenhuma evidência de sepultamento no seu interior, e a ideia de o local ter sido construído para ser uma tumba não condiz com os estudos feitos sobre a sua história, ainda que várias estruturas similares tenham sido usadas pelos nabateus com finalidades funerárias. O especialista Ahmed Al-Abboldi, professor associado da Faculdade Saudita de Turismo e Antiguidades, afirma que segue o debate sobre o propósito do local, e que não há provas suficientes de quem foram os construtores. Número 4. Dholavira, Índia. Quer ver o outdoor mais antigo do mundo? Então vá para a Índia e siga para a antiga cidade portuária de Dholavira, com 5.000 anos de idade, em uma ilha nas salinas do Great Rain of Kant, no extremo oeste da Índia. Dholavira também fez parte da civilização arapiana, ou do Vale do Indo, e é considerado pela Unesco um dos assentamentos urbanos mais bem preservados do período no Sudeste Asiático. Pesquisadores e arqueólogos descobriram poços e reservatórios que formaram um sofisticado sistema de gestão de água. Os restos de antigas ruas e avenidas ladeadas por casas de vários tamanhos, as ruínas de uma joalheria, e o que talvez seja o outdoor mais antigo do mundo. É conhecido como a Placa de Dholavira. O antigo anúncio foi descoberto quando uma equipe da pesquisa arqueológica da Índia começou a escavar o centro-sul da civilização do Vale do Indo. No portão norte de Dholavira, enquanto limpavam suavemente detritos caídos e pedras que não eram tocadas há milhares de anos, eles encontraram algo se destacando sob a poeira. Os arqueólogos encontraram 10 símbolos grandes, feitos de pedaços de um tipo de gesso branco, que pareciam estar em uma moldura de madeira, então é mais do que seguro dizer que se trata de algum tipo de sinalização, que seria compreendida pelos habitantes locais. A placa estava na maior entrada de Dholavira, e o gesso branco permitiria que os símbolos fossem visíveis mesmo à noite com uma simples luz de tocha refletida. Uma questão permanece, no entanto. O que dizia a antiga placa? Ainda não sabemos como traduzi-la. Número 3. Templo de Garni, Armênia. Não é nenhum segredo que os povos do passado tiveram religiões muito diferentes daquelas que vemos hoje em todo o mundo. Geralmente tinham um panteão inteiro de deuses, todos dedicados a diferentes aspectos da natureza e à vida cotidiana, simplesmente dando sentido ao mundo como o conheciam. Em muitas culturas, tanto no tempo como no mundo, a adoração do sol surge com frequência. Portanto, não é surpreendente que tenham construído o templo de Garni para adorar Mir, o deus armeno do sol. Foi construído no primeiro século Tirídates I, quando o governante foi declarado rei pelo imperador Nero, em época de conflitos entre Roma e o Império de Parta. Isso tornou a Armênia um estado cliente de Roma, o que justifica o estilo greco-romano da construção. Mas parte do que torna o templo de Garni tão especial é que ele era feito de basalto, o que não era comum na maioria dos templos greco-romanos da época.
Toda a colunata do templo desabou em um terremoto devastador em 1679, e o local ficou quase esquecido. A antiga estrutura de basalto ficou em ruínas durante os 300 anos seguintes, até ser quase totalmente reconstruída com as pedras originais na década de 1970. Embora possa não servir mais como local de culto, certamente é um lembrete surpreendente das proezas de engenharia dos povos do passado e da influência dos antigos romanos. Número 2. Çatalhöyük, Turquia. Descoberto pela primeira vez em 1958, o sítio arqueológico Çatalhöyük revelou-se desde então como um enorme complexo urbano, que provavelmente abrigava cerca de 10.000 cidadãos no seu sistema interligado de casas primitivas, a maioria das quais parece visivelmente livre de detritos. Portanto, ao contrário de muitas cidades modernas, essas pessoas de antigamente limpavam a sujeira. Esta proto-cidade densamente povoada era bastante simples, construída principalmente com casas simples de tijolos de barro, que parecem ter sido acrescentadas repetidas vezes à medida que a comunidade crescia ao longo dos séculos seguintes. Çatalhöyük atingiu seu auge por volta de 9.000 anos atrás. Curiosamente, as estruturas antigas pareciam ter um propósito doméstico, com uma notável falta de espaços comerciais ou centrados no artesanato. Isso talvez explique por que Çatalhöyük talvez fosse mantida mais limpa do que poderia ter sido numa versão mais cosmopolita da civilização, com mais espaços públicos. Então, se os arqueólogos não encontraram lixo histórico, o que descobriram? Bem, foram descobertas estatuetas de animais e deusas, juntamente com pinturas rupestres e outras formas de arte adornando os corredores. E muitos restos humanos também, que pareciam estar enterrados sob o chão das casas. Hoje, partes do local foram transformadas em exposições, com réplicas recriadas de como eram as salas em 7000 AC. As escavações continuam até hoje, descobrindo como viviam nossos ancestrais, e quão limpos eles parecem ter sido. Número 1. Manstatius de Al-Ula, Arábia Saudita. No deserto da Arábia Saudita encontra-se uma cidade fantasma de mais de 2000 anos, chamada Al-Ula. Caminhar por seus corredores estreitos é como atravessar um labirinto, com história antiga a cada curva. Fica no local da cidade bíblica de Dedã, em uma região do norte da Arábia que é um oásis no vale desértico, repleto de palmeiras, com solo fértil e muita água. Porém, a cidade murada foi fundada pelo antigo reino de Lian, que governou o local de 2.700 a 2.200 anos atrás. Embora muitas das casas originais da cidade velha tenham sido reconstruídas ao longo dos séculos, algumas estruturas têm mais de 2.000 anos, e há muitos vestígios da arquitetura tradicional árabe entre as ruínas, com rochas que ainda apresentam marcas dos lianitas. Quase nada se sabe sobre as civilizações que habitaram a região anteriormente, mas há evidências de que esta região foi ocupada há muito mais tempo. Há câmaras funerárias construídas durante o Neolítico, e os misteriosos mustatios, estruturas tão grandes quanto 5 a 6 campos de futebol, feitas de milhares de toneladas de pedra, que não apenas cobrem uma região geográfica enorme, como também têm 7.000 anos. A origem e propósito dos mustatios são ainda misteriosos, ainda que alguns sugiram que teriam fins ritualísticos, e que seus construtores seriam membros de um culto pré-histórico desconhecido. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de misteriosas ruínas e construções da antiguidade, e de incríveis descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!